Aleluias. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Quantos ainda aguenta mais meia hora, diga amém. De introdução. Aleluias. Amém, irmãos. Eu posso dizer que se nós orássemos e fôssemos embora, já está de bom tamanho o que nós já recebemos, né? O meu irmão do louvor ministrou e já estava bom. Tudo que foi feito aqui, nós sabemos, irmãos, faz parte do culto. E quando o pastor Zé Roberto falou sobre Casa de Paz, eu fiquei feliz porque é um projeto lindo de Deus. Nós temos já praticado há alguns anos e tem de verdade acrescentado vidas na igreja. Os irmãos têm uma ideia, a Casa de Paz, nós vamos estar, não sei como é o projeto aqui, mas lá nós somos 5 semanas dentro da casa das pessoas, levando Jesus para a casa das pessoas. Então, meus amados, aqui o pastor falou dupla de paz, nós costumamos chamar agentes da paz, mas se disponha, porque, meus queridos, o tempo do fim está próximo. Quantos podem dizer amém? E nós precisamos correr, evangelizar as pessoas. Louva a Deus pelos projetos aqui sociais, porque a igreja de verdade tem que sair das 4 paredes e ir, né, servir as pessoas lá fora, porque o perdido está lá nos daqui. Nós gostamos muito do vinde, mas Jesus disse o ide, né, irmãos? Então, esse projeto Casa de Paz é algo de Deus, está no coração do Pai. Abrace mesmo. E eu creio que muitas vidas serão salvas por causa da atitude do coração dos irmãos em sair, né, aos becos e atalhos. Eu sou discípulo de um homem chamado José de Sá, e Javan está aqui por aqui também, que foi o meu mentor, o meu discipulador em sair e ir atrás das pessoas. Irmãos, os perdidos estão lá fora, não estão aqui dentro. Vão vir depois, mas quando vier, irmãos, eles vão ser treinados a buscar outros e outros e outros, e é assim que nós vamos levando o reino ou implantando o reino de Deus. Amém, irmãos? Ok, então, minha esposa está aqui comigo, é a mulher mais linda desse local. Claro, Gilberto vai dizer que é a Celina, mas eu digo que é ela. Gilberto vai dizer que é a Terezinha, mas fique em pé, minha amada. Ó, linda, nova, irmãos. Aleluias. Sabe, queridos, nós fizemos agora, dia 31 passado, 52 anos de casados. Então, não é brincadeira, irmãos, 52 anos de casado, 2 e 4 meses de relacionamento. Então, veja bem, mas não vou dizer a idade dela, tá? Mas nós somos gratos a Deus, porque o Senhor tem preservado as nossas vidas. Eu, no ministério em que nós fundamos, hoje eu estou jubilado, né? Ou aposentado não, crente não aposenta, né? Mas eu estou um pouco mais livre para estar saindo por aí afora. Então, quase todos os domingos nós estamos pregando fora, e é uma alegria estar com os irmãos hoje. O pastor Zé Roberto falou da nossa... Nós somos da casa e somos mesmo. Em 1980, eu estava me dobrando aqui, ó, no mês de julho, entregando meu coração para Jesus. Então, Silene já era crente, já. Gilberto não, já era também? Não, você é meio picareta na época, depois se converteu de verdade. Aleluia. Mas nós temos uma longa história, irmãos, uma história de gratidão no nosso coração por este lugar, que foi aqui que eu conheci Jesus. Então, a casa que nós nos convertemos, nós nunca nos esquecemos. Portanto, quando a gente vem aqui, quando o pastor me convidou, eu prontamente aceitei o convite, porque é uma alegria para mim estar aqui, irmãos. Amém? Ok, então pega a sua Bíblia, vamos rapidamente ler 2 textos da Palavra de Deus, que se encontram primeiro deles em 1 Samuel, capítulo 22. 1 Samuel, capítulo 22, vamos ler versículos 1 e 2. 1 Samuel... Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versos 1 e verso 2. Diz-nos assim a palavra de Deus. É interessante, irmãos, que quando o pastor me convidou, essa água aqui não é minha não, é minha? É minha? É, então tá. Quando o pastor me convidou, ele disse assim, me chamou primeiro, né? Eu falei, ok. Depois... ele em seguida mandou outra mensagem dizendo assim, será que eu podia falar aos irmãos para ministrar num determinado tema? Assim, eu falei, bom, pode falar, mas irmãos, eu louvo a Deus por isso, pastor, porque a direção do Espírito Santo de verdade é essa. E nós vamos falar hoje, irmãos, sobre
duas palavras que eu entendo que é primordial na vida do servo de Deus na igreja, que é a pessoa ser leal e comprometido. Então vou falar sobre lealdade e comprometimento. Irmãos, anos atrás, nós usamos esse tema porque estudamos um livro na igreja exatamente falando sobre lealdade e comprometimento. E não tem como a igreja de Jesus avançar, caminhar, crescer de uma forma saudável, se não existir no coração do crente ou do membro da igreja lealdade e comprometimento. Então vamos ler 1 Samuel capítulo 22, versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo o homem endividado, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Um pouquinho para frente, irmãos, 1 Crônicas, capítulo 11. Um pouquinho para frente aí, acho o livro de Crônicas, capítulo 11. Vamos ler versos 10 em diante. 1 Crônicas 11, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazebeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual brandindo a sua lança com 300 de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Oita, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio dele, ou daquele terreno, e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-no e levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: Longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não o quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Amém, irmãos? Até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em tuas mãos, me disponho para ti, meu Pai. Eis aqui a minha vida, eis aqui o teu povo. Fala conosco, meu Deus, através do teu Espírito. Toca as nossas vidas nesta manhã, como tem feito até agora, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém, irmãos. Diga para o teu irmão assim, diga: presta atenção à palavra, fala para ele. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Em todos os tempos, na história, sempre existiram e vai existir pessoas leais e pessoas desleais. Sempre. Comprometidas e descomprometidas. E, infelizmente, vai continuar a ter pessoas assim na igreja. Agora, o ministério que conseguir ser leal e comprometido com o Senhor e com o seu pastor, com certeza esse rebanho crescerá de uma forma extraordinária e abundante. Isso é bíblico, irmãos. Queridos, o desejo do meu coração nesta manhã é compartilhar com os irmãos que estão aqui sobre essa palavra e principalmente sobre esse tremendo princípio que são chaves para o crescimento da igreja forte: lealdade e comprometimento. Irmão, quem está no som? Onde é que está mesmo o som aqui? Põe retorno para mim, por favor, querido. Estava bom e uma mãozinha foi lá e fez assim. Põe retorno para mim aqui, eu gosto de me ouvir. Para lá você faz o que você quiser, mas aqui você me dê retorno, por favor. Amém. Ok, obrigado, querido. Deus te abençoe. Irmão, você sabe que o melhor técnico de som, já dizia alguém, é aquele que não é lembrado, porque significa que está funcionando. Então, mas é um ministério que, muito abençoado por Deus. Deus te abençoe, filho. Obrigado porque você atendeu o meu pedido. Deus te abençoe. Então, queridos, o que todos nós precisamos entender, meus irmãos, é que para sermos leais e comprometidos tem preço. Diga para o teu irmão: tem preço, diga. Tem preço, irmãos, e muitas das vezes um preço alto.
E nem todos estão dispostos a pagar. Mas este é o segredo de uma vida abençoada e frutífera em Deus. Portanto, abra o seu coração para receber o que o Senhor trará para você nesta manhã. Irmãos, a verdade é que para que isso aconteça, nós precisamos falar ou viver o que Paulo disse lá em Atos 20, 24. Quando Paulo disse assim: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe, queridos, em outras palavras, Paulo estava dizendo assim: eu serei leal e comprometido, custe o que custar, até se for necessário da própria vida, para testemunhar do Evangelho. Então, meus irmãos, olha para mim aqui, olha, eu busquei saber, e no dicionário, com respeito à palavra lealdade e comprometimento. Então, escute isso. A palavra lealdade quer dizer o seguinte: sincero, olha para mim, crente, franco, honesto, fiel aos seus compromissos. Isso quer dizer lealdade. A palavra comprometimento, obrigar por compromissos, tomar compromissos, se comprometer por alguém em situação de perda. Atente bem, irmãos, para esse detalhe. Então, olhando para a palavra de Deus e buscando pessoas leais e comprometidas, eu fui levado para esse texto aqui, tão conhecido dos irmãos, sobre os valentes de Davi. E nesse capítulo 22 de 1 Samuel, encontramos o tipo de gente que eram estes homens que foram transformados em líderes, se tornaram braço direito de Davi em um momento tão delicado da sua vida. Irmãos, olha o tipo de pessoas que o pastor Zé Roberto vai receber nas casas de paz. Pode ouvir um amém? Porque é esse tipo de gente que vai vir, irmãos. Você não vai querer que venha a pessoa bonitinha, cheirosinho, já prontinho. Não, ele vai vir de que jeito? Diz assim, ó: vieram desacreditados, os homens que chegaram estavam em apertos, endividados, amargurados de espírito, sem esperança, e Davi se fez chefe deles. Receba, em nome de Jesus. Então, querido, eu acho que cabe uma pergunta aqui: quantos aceitariam ser líder de um grupo desse jeito? Irmãos, pessoas problemáticas. Gosto de dizer algo para vocês, irmãos: todos nós que estamos aqui hoje não éramos diferentes dessas pessoas, de jeito nenhum. Nós viemos para Jesus nas mesmas situações, e alguém nos acolheu, irmãos, e nos consolidou, nos treinou, e nos lançou, como fez Davi com aqueles homens. Amém, José? Pastor José Roberto. Eu lembro quando o pastor José Roberto se converteu, e meio tímido, é tímido até hoje, né? Mas meio tímido, né? E quando foi para o seminário, lembra disso? Foi fazer o seminário, e José Roberto como seminarista e tal. Mas você vê, irmãos, como é que Deus faz as coisas. Hoje é pastor dessa igreja, mas deu trabalho para Chuchu, deu para o pastor, nem para o pastor da época, não sei quem foi seu pastor, Davi Basílio, não sei quem era, Gersino, Samuel, Gersino, né? Mas hoje está aqui. Quantos de nós, irmãos, que não valíamos um centavo? Amém, irmãos? Quantos vieram da cachaça? Quantos vieram do adultério? Quantos vieram, irmão, de tantos lugares terríveis? A palavra diz, irmão, no Salmo 40, que Deus nos tirou de um tremedal de lama, era o nosso lugar, e nos firmou os passos, colocando nossos pés sobre a rocha. Então hoje, nós somos pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, mas nós não prevalíamos um tostão furado. E nós podemos, irmãos, tirar algumas lições da vida desses homens. E, portanto, irmão, vamos pensar aqui em alguns pontos que é necessário que aconteça para termos uma vida de compromisso com Deus e com a sua obra. É bom lembrar, irmão, de novo, que nós estamos falando de chave para o crescimento de uma igreja forte. Então, primeira coisa, lealdade e comprometimento nasce sempre em um coração cheio de gratidão. Diga comigo, gratidão. Diga comigo, gratidão. Então, meus amados, o que fez esses homens se tornarem um exército poderoso foi a gratidão em seus corações por terem sido recebidos e valorizados por Davi nas circunstâncias que eles se achavam. Eles vieram para uma mudança radical, por isso estavam dispostos a pagar o preço necessário. Oh, meu Deus, irmãos, quando eu me converti nesse lugar, eu dizia, quando alguém falava de Jesus para mim, meu pai e tantos irmãos aqui que foram instrumento de Deus para me evangelizar, que eu era uma pessoa tão boazinha. Quantos aqui falaram isso? Eu, não, na época, eu só fumava.
Depois eu larguei 4 meses antes. Mas eu pago minhas contas, eu cumpro tudo com meus afazeres, eu sou um homem caseiro, o único vício que eu tinha era tocar viola, né, que era violino na época, mas eu achava tão bonzinho. Mas uma coisa é certa, irmãos, quando Jesus me marcou e tocou a minha vida, entrou algo no meu coração, por tantas pessoas que oraram por mim. Gratidão, irmãos, para aquelas vidas que pagaram o preço em oração. 9 anos, as pessoas orando por mim, a minha família orando por mim. Mas quando aquela noite eu estava bem nesse meio aqui, eu vim para o altar do Senhor, entregar minha vida para Jesus. A igreja toda olhando para mim, minha família naquele canto ali, todo mundo chorando, porque esse coração de pedra estava sendo quebrado. Hoje eu posso dizer, louvado seja o nome do meu Senhor, que me arrancou das trevas para a sua maravilhosa luz, e hoje eu sou um homem a serviço do Senhor para a glória dele. Então, meus irmãos, gratidão. Aqueles homens se fizeram, irmãos, tão gratos, porque do jeito que eles eram, cheios de tantas dificuldades e problemas, Davi os recebeu e se fez chefe deles. Então, meu amado, pense de onde você veio, situação que você se encontrava, perdido sem Deus, condenado ao inferno, uma vida miserável. Portanto, no seu coração eu penso que há motivo de sobra para você ser grato a Deus e às pessoas que levou à salvação. Amém, irmãos? Aleluia. Eu entrei ali e cumprimentei meu irmão Mamédio, fazia tempo que nem eu via, está ali ainda, glória a Deus por isso. Deus está preservando a vida, amém, meu irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, diga assim comigo, diga: o meu coração, diga de novo, diga: o meu coração é grato ao meu Deus. Diga: o meu coração é grato ao meu Deus, porque um dia Ele me alcançou, e hoje eu sou salvo, eu sou filho de Deus, aleluias, amém. Então, meu querido, lealdade e comprometimento também sempre vem de um coração que confia no seu líder. Segunda coisa, esses homens chegaram a Davi para fazer parte do seu exército, da sua igreja, e confiaram que o seu líder iria conduzi-lo à conquista, porque o texto diz que Davi se fez chefe deles. Eles confiaram na liderança de Davi. Eles não chegaram perguntando, como por exemplo, qual é o seu plano de guerra? Podia chegar perguntando para Davi: quais são as suas estratégias? Que cargo você vai me dar? A gente conhece um pouco da visão, não é bem assim que aprendemos. Não, eles confiaram na vida do seu líder. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Você sabe que a honra é algo, irmãos, que vem do altar de Deus. Eu sou, irmãos, tão grato a Deus, porque nasceu no meu coração quando eu me converti, irmãos, um desejo de honrar as pessoas que estão sobre a minha vida. Sabe, queridos, todo homem e mulher de Deus do ministério bem-sucedido, sempre ele serviu com gratidão e honra no ministério de alguém. Eixe, olha para cá. Irmão, você quer ter um ministério bem-sucedido? Sirva honrando aquele que está sobre você. Você sabe como é que começa o livro de Josué? De Josué começa assim, ó: aconteceu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que Josué, servidor de Moisés. Olha que coisa linda, irmãos. Então esses homens sabiam, irmãos, que servir ao seu líder de todo o coração, confiar suas vidas a ele. Sabe, igreja amada de Jesus, um dos grandes problemas na vida de algumas pessoas é exatamente desconfiança. Esta pessoa não sabe se está na igreja ou não. Aqui não tem ninguém assim, tá? Não estou direcionando palavra a ninguém, muito pelo contrário. Muitas igrejas e muitos ministérios, estou falando do ministério nosso. Muitas pessoas, irmãos, estão na igreja, mas não sabem se estão ou não. Acha que aquilo que vem do altar é encomendado. Não é bem assim, por isso não se compromete. Acaba ano e começa ano, mas não se envolve com nada. E isso já são sintomas de deslealdade e comprometimento. Ah, meus irmãos, aquele que é comprometido com Deus e com a obra do Senhor, regaça as mangas e pega no arado e não olha para trás e vai em frente. Amém? Porque está servindo a Deus. Irmãos, tem 2 versículos na Bíblia que eu agarro eles com unhas e dentes, que está lá em Colossenses capítulo 3, versos 17 e 23, que repete as mesmas coisas. Tudo que fizerdes,
sejam em palavras, sejam em ação, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa, porque é a Cristo Jesus a que está servindo. Aleluia. Então, meus irmãos, quando há lealdade, comprometimento ou compromisso, essa pessoa apoia e fecha com as palavras e decisões do seu líder. Vou falar para vocês uma coisa aqui, irmãos. O pastor está dizendo aqui, quantas duplas de paz nós temos aqui? Algumas, ou uma, ou duas. Irmãos, essa é a oportunidade que Deus está te dando, de você dizer, Senhor, conta comigo. Aliás, o texto que ele leu de Lucas 10, diz que Deus estava dizendo assim, Jesus falando, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, meus irmãos, seja achado como um trabalhador na seara do Senhor. Arregace as mangas e diz, Pai, eis-me aqui, conta comigo. Diga amém. Então, meus irmãos, versículo 10 de 1 Crônicas, capítulo 11, nos diz que aqueles homens ficaram conhecidos como os valentes de Davi. O apoiaram valorosamente para o fazer um rei, segundo a palavra do Senhor, mas também contagiaram a todo Israel para estarem juntos com o rei. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, o que fez com que houvesse apoio valoroso daqueles homens foi o reconhecimento de que Deus tinha algo na vida de Davi para mudar as suas vidas. E por isso eles apoiaram de todo o coração. E aqui cabe uma pergunta. Você tem valorizado, o Espírito Santo está fazendo essa pergunta, irmãos. Você tem valorizado a igreja que você está? Amém, obrigado pelos amém. Você tem valorizado a igreja que você está? Você tem sido leal para com o seu pastor? Para com a sua liderança? Irmãos, o primeiro sinal de uma vida desleal e descomprometida é não valorizar a obra que ele está inserida. Quando eu vejo, irmãos, a palavra de Deus que está sendo ministrada, e alguém não está prestando atenção, não valorizar, a mensagem que esta pessoa está passando com a sua atitude é, esta palavra não me interessa. Eu sei mais do que esse pregador. E digo mais, tem pessoas que nem a Bíblia abre quando o pastor pede que abra a palavra. Irmãos, como isso é sério. Deixa eu falar para você algo, irmãos. Quando eu estou na igreja, sentado ali, eu gosto de sentar na frente. Não é porque eu sou pastor não, mas eu quero ficar atento a tudo. Eu não quero que nada me atrapalhe na hora do culto. Se tem alguém que conversa comigo na hora do culto, irmão, só se for alguma coisa com relação ao culto ali. Mas, fica quieto, nós queremos ouvir a palavra. Irmãos, é um momento ímpar e único quando nós entramos neste lugar, nos reunimos como corpo de Cristo, como igreja, para ouvir Deus falar conosco e prestarmos um culto ao nosso Deus. Então não tem tempo mais precioso, mais valoroso do que isso. Irmãos, pode estar uma criança aqui na frente, pegando a palavra. Se é a palavra de Deus, eu paro para ouvir. Porque é a palavra de Deus. Diga amém, irmãos. Então, meus queridos, quarta coisa que eu vejo aqui na vida desses homens é que a pessoa leal e comprometida está sempre ao lado do seu líder. O homem leal e comprometido procura estar ao lado do seu líder, porque em qualquer situação que o seu mestre necessitar, ele está perto. Aleluias. Eu já contei aqui, mas eu vou falar de novo. Quando eu me converti, irmãos, o pastor Gercino era pastor daqui. E eu, como gostava de estar junto com ele. Deixa eu falar para vocês, irmãos. Eu tinha um carro, na época uma Brasília, e o pastor não tinha carro. E nem gostava de dirigir, nem dirigia, não tinha carta. E é claro que, para onde ele ia, me chamava. Onde o útil é agradável. Eu queria estar com ele, ele queria a condução. Então, deu tudo certo. Então, para onde ele ia, me chamava. Ah, meus irmãos, como eu gostava. Eu contei aqui pregando recentemente, mas me lembro de um sábado, melhor, de um domingo que nós terminamos aqui a escola bíblica por volta de 12:30, 1h da tarde, e tinha ensaio do coral. Nós ensaiamos o coral ainda, e o pastor chegou em mim e falou: irmão Aribaldo, tem uns irmãos que chegou da Paraíba, e está em São José dos Campos, e quer que nós vamos fazer um culto hoje à tarde lá na casa deles. Irmãos, ei, sabe o que eu falei? Bora. Já tinha Kombi, enchi a Kombi de gente e nós fomos para São José dos Campos.
voltamos 11 horas da noite. Irmão, sabe por quê? Porque aquilo me dá prazer em fazer a obra de Deus. Como é difícil hoje, irmão, você vê um crente que tem que ser empurrado ladeira abaixo, e o pastor fala e pede, e implora, e a pessoa sempre está olhando para si próprio e não para a obra. Vamos te falar uma coisa: quem pagou o preço por você foi Jesus. A sua vida pertence a Ele. Você não é mais dono da sua vida, meu irmão. Então você é servo do Deus Altíssimo, e servo não tem vontade própria. Aleluias. Então, meus irmãos, a palavra diz aqui que esse tal de Eleazar, filho de Dodô, estava ao lado de Davi, junto com mais 2 valentes, quando se juntaram os filisteus para pelejar contra Davi. E eles defenderam um pedaço de terra cheio de cevada, onde estavam, e puseram os filisteus para correr. As pessoas leais e comprometidas nunca abandonam a sua liderança em momento algum. Nunca. E eu já vi pessoas dizendo: conta comigo, pastor, comigo inclusive, para o que der e vier. No primeiro sinal de perigo, abandonou o campo de cevada. E foi embora, e dando um monte de justificativas. Mas na realidade não existia lealdade nem compromisso do coração. Sabe, irmãos, meu querido líder, olha para mim. O seu campo de cevada é a sua célula. Bem, irmãos, está lá a sua célula. Sabe, meu querido irmão, o seu campo de cevada é a sua família. E é seu ministério. Existem pessoas que com qualquer cara feia do inimigo, deixa tudo e sai correndo. O homem leal e comprometido não abandona o seu campo de cevada por nada, mas está sempre ao lado do seu pastor para defendê-lo. Esse homem chegou lá no campo, esse Dodô aqui, e disse: aqui não, e botou os filisteus para correr. Irmãos, quando os inimigos chegar para atacar você, na sua célula, na sua casa, saiba de uma coisa: se prontifique em Deus, porque você é o valente daquela casa, ou daquela célula, e não vai deixar o inimigo levar vantagem, porque o Senhor é contigo. Aleluias. Então, meus irmãos, o homem leal e comprometido arrisca a sua vida pelo seu líder. Porque ele vê que o seu futuro está nas mãos de Deus, através de quem está sobre ele liderando. A palavra diz aqui, irmão, no capítulo 11, 1 Crônicas, versos 17 e 18, que Davi e os seus valentes estavam cercados pelos filisteus, estavam ali na caverna de Adulão, os inimigos no vale de Refaim, em Belém. E de repente, enquanto esperavam, suspirou Davi e disse: ah, quem dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então diz o verso 18 que 3 daqueles homens, depois que ouviram o líder desejar algo, romperam pelo acampamento do inimigo, arriscando ser mortos, e buscaram água para Davi. Olha, irmão, que coisa linda. Esses homens não esperaram ser mandados. Seus corações estavam tão dispostos a servir com lealdade, que Davi só comentou algo. Um desejo seu, e eles já sentiram o desejo de atender ao seu líder. Vou falar para você uma coisa, irmão, aqui, ó. Olha para mim. Quando você ficar perto do seu pastor, dos seus pastores aqui, irmãos, e ficar atento ao que o seu pastor precisa. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo para Deus. Aleluia. Irmãos, eu gosto na igreja, quando eu chego, muitas das vezes, até atrapalha. Às vezes você chega com uma pasta, alguém já toma a bolsa da sua. Quase que eu faço que nem um Mr. Bean. Não pega a minha mala não, né? Mas por quê? A gente vê no coração desses amados alegria em servir. Irmãos, não é puxar saquismo, não. É simplesmente prazer em servir. Sabe, queridos, deve arder isso no seu coração. Irmãos, em servir ao seu líder, ao seu pastor, discipulador, líder de célula, não sei como é que vocês chamam aqui, mas em servir, irmãos, porque você vai estar servindo a Deus. Aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito, diz a palavra. Então Davi suspirou: quem me dera que eu pudesse ter agora um pouco de água que está lá em Belém. Irmãos, ele não mandou, não pediu, não fez nada. Para aqueles 3 homens, só ouvindo isso, arriscaram a vida e entraram pelo meio dos inimigos e foram até o poço de Belém e tiraram água e trouxeram para Davi. Tanto, irmãos, foi algo tão sério que a palavra diz que Davi nem quis beber água. Não, como é que eu posso beber essa água, uma vez que esses homens arriscaram a própria vida por isso? Então, meus queridos irmãos, isso foi tão tremendo, que Davi derramou aquela água perante o Senhor. Então, meus irmãos, eu declaro:
povo de Deus neste lugar, que vocês estão recebendo do Espírito de Deus a revelação da importância, da lealdade e do comprometimento, a ponto de, se possível for, arriscar a sua própria vida pelo seu líder. Quando você assim o fizer, Deus está olhando, irmãos, e abençoando a sua vida. E, finalmente, irmãos, é claro que este líder precisa ser leal e comprometido com o seu Deus, ser exemplo, como foi Davi. Sabe, irmãos, nós podemos ensinar e exigir algo de alguém quando nós fizermos aquilo que nós estamos ensinando. Do contrário, estaremos sendo hipócritas. Nós olhamos para a igreja, para os nossos mestres, ou para o nosso mestre Jesus, como exemplo máximo de lealdade e comprometimento, irmãos, e vemos a dificuldade que ele teve com as pessoas que estavam com ele, para seguir. Diz a palavra que Jesus escolheu para si número de 12 homens, mas nós olhamos para a atitude de alguns desses homens, antes da morte de Jesus, nos surpreendemos. Como, por exemplo, você olha, irmãos, para a palavra, você vê que Jesus escolhendo os 12, Judas o traiu. Vamos lá. Tomé duvidou de Jesus. Olha lá. Filipe estava com Jesus, mas disse em João 14, Senhor, mostra-nos o Pai, com a visão tapada. Tiago e João eram invejosos, na primeira oportunidade pediram a Jesus para se assentar à direita e à esquerda. Vocês conhecem a palavra. Esses mesmos irmãos, Tiago e João, também eram chamados de filhos do trovão. Ou seja, eles queriam enfiar fogo, tacar fogo lá em Samaria, porque não deixaram aquelas pessoas ali em paz. Então, Pedro nega Jesus. Agora, queridos, depois da morte do Senhor e ressurreição, esses homens mudaram radicalmente, com exceção de Judas, é claro, porque compreenderam o significado de serem leais e comprometidos com o seu Senhor. Vocês têm uma ideia? Tomé viu Jesus ressuscitado e disse, Rei meu e Deus meu. Antes, Tomé está lá e Jesus aparece, melhor, Tomé não estava e Jesus aparece. Quando ele chega, o discípulo disse que Jesus apareceu, ele disse, só creio se ver ele e colocar a mão no lado dele. E agora Tomé está lá com eles e Jesus chega. Então Tomé, agora totalmente transformado, diz, Senhor meu e Deus meu. Irmãos, Tiago morreu com o pescoço cortado à espada. João ficou tão manso que foi chamado de apóstolo do amor. Pedro foi o primeiro chamado para ser pastor e foi uma das colunas da igreja. E segundo a história, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, irmãos, olhando para essas transformações dessas vidas, a primeira coisa que tem que acontecer aqui nesta manhã, com todos nós, é entendermos que precisamos de mudanças e aceitar e permitir que o Senhor faça o que tiver que fazer para que vivamos esses princípios tão necessários para ter a nossa conquista sem limites. Diga amém. Então, queridos, igreja amada de Jesus, se cada um de nós recebemos essa palavra com disposição no coração, para sermos leais e comprometidos com a obra de Deus neste lugar, com a igreja da qual você faz parte, sabe, irmãos, nós vamos avançar e crescer para a glória do Senhor. Tem culto aqui à tarde? Não, de manhã. Então nós vamos estar aqui com essa igreja repleta de manhã, com essa igreja repleta à noite. Amém, irmãos? Pode aplaudir. Só que tem uma coisa, irmãos. A maioria dos crentes hoje, talvez em outra igreja, aqui não, mas vivem correndo só atrás das bênçãos. Assim, eu venho para a igreja. Por que você veio para a igreja, irmão? Não, eu venho porque eu estou com um problema aqui, Deus tem que me abençoar. Só que a palavra de Deus, irmãos, é o contrário. A palavra de Deus diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordada e por aí vai. Irmãos, o reino de Deus funciona assim. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Diz lá em Atos 20, 35. Mas bem-aventurado é dar. Gabriel, lembrou do Gabriel, né? Mas bem-aventurado é dar do que comprar. É. Eu me lembro que um dia, porque estão dando risada ali, um dia nós estávamos na praia, numa casa, eu estava com o Lúcio e o Gabrielzinho, era pequeno, e o Gil e a Paula estavam comigo. E nós fomos até Ilhabela, está em Caragal, fomos até Ilhabela. Quando nós estávamos voltando, eu falei, era no domingo, falei, hoje nós vamos ter um culto de família. Falei, Gabriel, você vai trazer a palavra. E ele levou um susto, eu? Falei, você, ele é pequeno. Você. Então, ok, quando nós chegamos lá, e eu orei e tal, falei, ok, você vai pregar onde? Falou, Atos 35. Falei, danou-se, porque não tem capítulo 35, mas tudo bem. Atos 35. Falei, o que está escrito lá? Ele falou, é melhor ganhar do que comprar.
É claro. E o versículo, irmãos, era Atos 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. É por aí, né? Sabe, irmãos? Aleluia. Então, deixa eu falar para os irmãos. Sabe, queridos, eu estava falando da questão de as pessoas hoje vêm para a igreja só para ser abençoados. Mas deixa eu dizer algo para vocês, já estou encerrando já, irmãos. Vou falar para vocês. O que diz em Deuteronômio 28, eu quero que você tome posse nesta manhã. Uma pessoa comprometida e leal ao Senhor, esta pessoa, ele vive pela palavra de Deus. Ele obedece à palavra. O seu manual de vida está aqui, irmãos. Eu não fico atrás de internet, de pregadores para saber o que eu vou fazer. O que eu vou fazer está aqui. E eu ouço a palavra do meu líder, daquele que conduz a minha vida. Dessa maneira que funciona, irmãos. Isso é lealdade. Sabe, queridos, mas em Deuteronômio 28 está escrito assim. E será que se atentamente, mais ou menos por aí, ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que está escrito, então todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Olha, irmãos, como é o contrário. Ele diz, bendito será na cidade, bendito no campo, bendito isso. Vai dizendo 15 versículos falando das bênçãos de Deus. Deuteronômio 28. Agora depois, irmão, você vai ver que tem quase 60 versículos falando da maldição. Agora olha para mim. A bênção virá e te alcançará. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Vem cá, Gilberto, vem cá. Dá para correr? Está com a perna boa aí, não? Ixi, então se for para arrastar não dá. Vem cá, sobe aqui. Irmãos, olha o que está acontecendo hoje. Veja bem. Vem cá. Vira para lá. Isso aí. Vai andando que eu vou atrás de você. Você é a benção. Olha o que os crentes estão fazendo hoje. Corre, eu quero acompanhar você. Volta para cá. E os crentes estão assim, irmãos. E vai para a igreja, corre atrás da bênção. Se essa igreja não tem, eu vou atrás de outra. Se essa igreja não tem, eu corro atrás de outra. E estou correndo atrás da bênção. E o tempo vai passando. E eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu estou correndo atrás das bênçãos. Eu quero ser abençoado. Eu venho para a igreja para ser abençoado, irmãos. E veja bem, tudo aqui o motivo sou eu. Tudo é eu. Eu preciso receber. Eu venho para receber. Então, é assim ou não é, irmãos? Agora, sabe o que Deus quer nesta manhã? Calma. Sabe o que Deus quer nesta manhã, irmãos? Olha o que a palavra diz, olha. Agora você vai me tocar, me acompanhar. Eu estou pregando a palavra. Olha a bênção. Eu estou servindo ao meu Deus. Eu sou atento àquilo que o pastor pede. Olha, precisamos de fazer dupla de paz. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, pastor. Eu estou aqui atento a fazer a obra de Deus. Quando eu sou chamado para uma obra social, irmãos, olha a bênção atrás de mim. Eu não estou correndo atrás da bênção. A bênção acompanharão aqueles que creem. É dessa maneira que Jesus quer que você viva. Aleluias! Queridos, deixa eu falar algo para nós orarmos. Aleluia. Você que está aqui, sabe como que nós avaliamos se nós somos comprometidos ou não? É quando, o teu pastor ou o teu líder estragar a sua agenda e você não ficar de cara feia. Olha para cá. É quando você tem uma programação toda tal programadinha, e o seu pastor lhe dá um telefonema e diz, meu irmão, preciso de você hoje aqui tal hora. E você dizer, pastor, eis-me aqui. Vem cá, Alex. Como é teu nome? Vem cá. Vem cá, Fernanda. Fica aqui os dois, Fernanda. Isso. Gostam de shopping? Gosta de shopping? Restaurante. Gosta de restaurante? Gosta de restaurante? Graças a Deus, porque uma mulher não gosta de shopping, irmão. Nunca vi que mulher gosta de shopping. A maioria das mulheres gostam demais de shopping. Vamos para o shopping fazer o quê? Chega lá, olha todas as vitrines, não compra nada porque não tem dinheiro e volta para casa. Mas foi no shopping. Aí está aqui o Alex e a Fernanda. Gosta de restaurante. Então, qual é aquele que você vai? Maricota, o que é isso? Restaurante Maricota, meu Deus. É aqui no Brasil? Guararema, tá falado, lá no interior. Olha aí, Maricota. Aí sábado, o Alex e diz assim, como é que você chama ela? Amor?
você chama ele como? Amor. Amor. Aí o amor diz assim, fé. Não. Primeiro, é a mulher sempre que faz o convite, né? Diz assim, amor, estou com tanta vontade de maricota. Legal. E o amor diz, fé. Eu também estou, amor. Então, vamos jantar lá hoje? Vamos. Glória a Deus. Tem filhos? Grande? Grande. Já adolescente, jovem? Então vão cada um para um lado. Bom, então tá. Vão os dois. Combinam, sábado, nós vamos comer um pouquinho longe de Guararema. Então chegar um pouquinho mais cedo, sair de casa umas 17 horas, mais ou menos, 5 horas da tarde. Vendo por aí? Para chegar lá mais cedo e tal, dar uma volta na cidade, e a Fê vai comprar alguma coisa antes do restaurante. É assim, Alex? Misericórdia. Bom, aí tá. Legal, tudo prontinho, quase tudo já trocado de roupa para entrar no carro, para sair. Yes, alegres, os dois alegres. Aí aquela abençoada ali, daquele pastor, liga para vocês, diz assim, Alex e Fernando, estou com um problema, preciso de vocês dois agora. Lá no Jardim Robru, olha o lugar que eu estou dizendo, lá no Jardim Robru, tem um casal daqui da igreja, e o rapaz está endemoniado, e estou precisando de vocês, nós vamos lá agora, para estar expulsando esse demônio dessa pessoa. O que você vai fazer? Aleluia. Oh, glórias. Não estava querendo ir mesmo na maricota? Pois é, irmãos. Pois é. Se vocês... Estou bem sendo radical demais. Se vocês... Claro, o desejo de vocês era ir. Está tudo certinho. Mas... O que diz aí, vocês vão lembrar assim, de repente o Espírito Santo vai você lembrar de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Vocês são servos de Deus, espirituais. Ok, se o meu pastor está precisando, ele não ia me ligar à toa. Pastor, meia hora nós estamos aí. Se vocês fizerem isso de todo o coração, você vai dizer, fé ou amor, sábado que vem nós vamos. Mas agora nós vamos servir ao nosso Deus, servindo ao nosso pastor. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Se vocês fizerem isso, sem constrangimento, vocês de verdade são comprometidos com o reino. Sabe, irmãos, é isso que a palavra de Deus nos ensina. O servo não tem vontade própria. O seu prazer é satisfazer aquele que o arregimentou para a guerra, diz a palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar nesta manhã. Quero pedir até licença ao pastor Zé Roberto para isso. Mas, irmãos, esta igreja, esse prédio, né? Durante tanto tempo, em muitas ocasiões, nós presenciamos tantos descompromissos e tantas desonras a ministro de Deus. Que nesta manhã o desejo do meu coração, pastor José Roberto. Oh Deus, muito obrigado, papai. Vem um tecladista aqui, por favor. Pessoal do louvor, vem para cá. O desejo do meu coração nesta manhã, eu estava vendo esta palavra. O Espírito Santo falou, ore por esta igreja, para que de verdade seja firmado um pacto de comprometimento e lealdade com a sua liderança, com o seu pastor, com seus líderes, enfim. Mas que venha algo dos céus, irmãos. Oh, meus irmãos, nós temos ido em igrejas por aí pregar, que a gente se alegra em ver como o coração da liderança, ou dos membros da igreja queimam em servir ao pastor. Nós temos trabalhado tanto por isso. Irmãos, porque quando há unidade, Deus ordena a bênção. Quando há comprometimento, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos fortalecidos. Eu me comprometo com você, você comigo. Então nós somos mais fortes, irmãos. Aleluias. Querido, eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão. Feche os corredores. Vamos pegar nas mãos dos outros.
Aleluia. Aperta a mão do seu irmão. Com essa atitude sua, você está dizendo assim: meu irmão, conta comigo. Diga para o seu irmão: conta comigo. Nós estamos falando isso diante de Deus, irmãos. Nós temos aqui um fotógrafo chamado Espírito Santo de Deus, que está fotografando este ambiente agora, do seu compromisso com o Pai. Isso é muito sério. Portanto, meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito de Deus mover sobre sua vida. Se existe algo que precisa ser consertado nesta manhã, se existe algo que precisa ser renovado nesta manhã, deixa Deus fazer. Deixa Deus quebrar todo e qualquer dura serviço. Aleluia. Espírito Santo, vem. Isso. Vá falando com o papai. Vá falando com ele, meu irmão. Ele está aqui. Ele está entre nós. Oh, isso. Vá falando com ele. Sim. Aleluias. 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 Isso. Vá falando com ele. Deus de poder, vem sobre esse lugar, papai. Cante mais alto, irmãos. Cante mais alto. Oh, Jesus. Sim, Deus. Oh, aleluia. Sim, Deus. Haja o que houver. Haja o que houver. Declare isso, meu irmão. Declare isso. Para te servir, papai. Para te servir. Oh, eu creio em ti. Vivo do que creio, irás prover de novo. Sim, Deus. Eu creio em ti. Deus de glória. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte Declare isso. não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, Senhor, eis aqui na igreja. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Isso, irmão, segure forte na mão do seu irmão agora. Os instrumentos estão tocando. Senhor nosso Deus e Pai, querido e amado Jesus, amado Espírito Santo de Deus, esta igreja que se chama pelo seu nome está aqui nesta manhã, meu Deus, reunido. Pai, nós sabemos, Senhor, que Tu estás aqui. Portanto, agora em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor esteja tocando em cada vida, em cada coração, neste momento, meu Deus, selando, meu Pai, agora um compromisso, selando, meu Deus, agora a lealdade, cada coração, para com a liderança, para com o pastor, para com, meu Deus, a obra do Senhor nesse lugar, nesta igreja. Eu os abençoo em nome de Jesus. Pai, eu declaro que esse projeto Casas de Paz surpreenderá cada vida aqui, meu Deus. Muitas pessoas ouvirão a Tua palavra e virão para o Senhor. Eu declaro o crescimento saudável com saúde desse ministério. Eu oro a Deus por sabedoria, a vida do pastor José Roberto e todos os seus pastores, pastor João, pastor, ó Deus, em nome de Jesus, Gilberto, demais pastores, sejam abençoados do Senhor nesta manhã. Cada líder seja tocado com o Espírito, meu Pai, de honra, de compromisso. Eu os abençoo em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Glórias a Deus. Cante de novo.